Era um daqueles fins de tarde que misturam poeira, sirene ao longe e um céu cor de chumbo, onde até o pôr do sol parecia cansado. Em meio às vielas de uma quebrada esquecida da zona leste de São Paulo, o mundo de Henrique estava por um fio. Aos 17 anos, ele já conhecia o gosto metálico do medo, o cheiro doce do crack queimando no beco vizinho e o silêncio covarde dos adultos que fingiam não ver o que os meninos da comunidade estavam se tornando. Henrique nunca conheceu o pai. Sua mãe, Dona Lourdes, trabalhava dobrado em uma lavanderia e chegava tão exausta que mal conseguia manter os olhos abertos durante o jantar, quando havia jantar. O irmão mais velho, Murilo, era o oposto, um símbolo. Orgulho da rua, começou. Vendendo bala no farol, depois subiu rápido demais, e quando deram por si, já era o Muca, um dos manos mais temidos do pedaço, com um revólver na cintura e olhos que não piscavam. Henrique cresceu vendo isso tudo de perto, sem nunca saber qual era a linha entre sobreviver e se perder. E então veio o dia. Murilo foi preso numa operação às 4 horas da manhã, com um helicóptero, gritaria e um policial gritando "Perdeu, perdeu!". A mãe desabou no chão da cozinha, e Henrique sozinho jurou a si mesmo que não seria como o irmão. Mas jura de menino com fome, coração ferido e revolta no peito dura pouco. As contas se acumulavam. O botijão de gás tinha acabado há 3 dias. E o tênis do Henrique, um All-Star azul que ele ganhou numa doação da igreja, já tinha o solado furado. Nesse mesmo dia, ele recebeu o convite. Não foi com uma arma apontada nem com ameaça. Foi o Tiago, um dos garotos da rua, que chegou com um pacote de notas suadas e disse: "Você tá esperando o quê para mudar de vida, irmão? Isso aqui é fácil. Você entrega, recebe, pronto. E paga as contas." Henrique não respondeu. Só olhou para a mão do Tiago segurando o dinheiro como se fosse uma corda jogada no abismo. Aquilo parecia uma saída, e ele estava cansado de ver a mãe chorando no travesseiro, achando que ninguém escutava. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou rolando no colchão fino, ouvindo o ventilador fazendo um barulho que parecia um lamento. Na parede, o pôster rasgado de um São Paulo campeão de 2005 ainda resistia ao tempo. E no centro dele lá estava Rogério Ceni, com os braços erguidos, olhos fechados, como quem agradecia aos céus. Henrique sempre olhou para aquele pôster como se fosse uma janelinha para outro mundo. Um mundo onde alguém podia vencer sendo só ele mesmo. Mas isso era sonho. E no dia seguinte, ele disse sim ao Tiago. A entrega seria simples, um pacote num ponto de ônibus. Rápido, discreto, quase sem riscos. Mas o destino é uma coisa maluca, porque no exato momento em que ele chegou no local, de mochila no ombro, e coração batendo mais que tamborim em escola de samba, algo aconteceu. Um carro preto encostou, um homem saiu, e o mundo pareceu parar por um segundo. Henrique reconheceu o rosto antes mesmo do cérebro processar. Era ele, em carne e osso. Rogério. Ceni, ex-goleiro, agora treinador, estava ali do outro lado da rua. Ele tinha ido visitar um projeto social que ajudava jovens com escolinha de futebol. Era uma ação rápida, discreta, mas para Henrique foi como se o tempo voltasse, como se aquele pôster na parede tivesse saltado da parede direto para a vida real. Por um instante ele esqueceu da entrega, da grana, do perigo, do crime. Ele só conseguia olhar, travado, como se aquele momento fosse uma chance, uma última chance. E aí, Rogério olhou de volta e sorriu. Um sorriso simples, mas não era só um sorriso. Era um reconhecimento, como se dissesse: "Eu vejo você, mesmo aqui, mesmo agora. Você não precisa disso." Henrique sentiu um nó na garganta. O pacote parecia pesar 1 tonelada. E o calor das palavras do Tiago, da mãe chorando, da fome, da dor, tudo virou fumaça. Mas era tarde demais. Ele ainda podia voltar atrás, ele não sabia.
Mas o que aconteceu nos minutos seguintes mudaria a vida dele para sempre. E é aí que começa, de verdade, a virada dessa história. O que Rogério fez naquele instante é algo que nem os jornais contaram. E o final? Bom, o final vai te deixar arrepiado. Henrique ficou ali, imóvel, com a mochila pendendo de um dos ombros, como se fosse feita de concreto. O olhar de Rogério ainda estava sobre ele e aquele sorriso leve, quase tímido, parecia conter uma mensagem mais poderosa que qualquer sermão de igreja. Era como se dissesse: você ainda tem escolha. Mas a realidade voltou a pulsar forte quando o celular no bolso vibrou. Uma mensagem de Tiago. Tá demorando, irmão. Se enrolar, é pior para tu. Henrique engoliu seco. O coração batia forte. A mochila carregava um envelope com o suficiente para colocá-lo no mapa do tráfico local. Era um teste de confiança, o primeiro degrau para entrar de vez naquela vida. Não podia errar, mas errar, naquele momento, também era não largar a mochila. Ele olhou de novo para Rogério, que agora cumprimentava os meninos da escolinha de futebol ali perto. Dava autógrafos em folhas de caderno rasgadas, sorria, ouvia. Era mais do que um ex-jogador. Era uma presença, uma âncora de esperança naquele mar revolto de abandono. Mesmo cercado de seguranças e olhares, ele era humano, acessível. Henrique lembrou da primeira vez que viu Rogério na TV, ainda criança, sentado no chão da sala com Murilo. Era um São Paulo X Santos. Rogério fez um gol de falta aos 44 do segundo tempo. Aquilo ficou gravado na alma dele. Não só pelo gol, mas porque, por alguns segundos, o mundo parecia justo. Um goleiro podia fazer o impossível, podia virar herói, mesmo sendo o último homem da defesa. De volta ao presente, Henrique deu um passo hesitante. Só um. Como se pisar em direção ao Rogério fosse trair alguém. Mas, ao mesmo tempo, era como trair a si mesmo se não fosse. De repente, uma mão tocou seu ombro por trás. Aí, menor. Vai ou não vai? Era o Tiago. Henrique gelou. Não viu quando ele se aproximou. Tiago olhou para o ídolo do outro lado da rua e depois para a mochila. Tá emocionado por causa do Ceni, é isso? Meu irmão, isso aqui é a vida real. Lá é futebolzinho. Aqui é onde a grana gira. Decide logo. Henrique não respondeu, mas o olhar dele tremeu. Tiago notou. Olha só. Ninguém aqui quer te forçar, mas se tu vacilar, os caras lá de cima vão querer saber o porquê. Tu tá pronto para lidar com... Isso foi aí que Henrique fez algo inesperado. Abriu a mochila, tirou o pacote, estendeu na direção de Tiago, mas não entregou. Pega você, eu não quero mais. Tiago ficou sério. Por um segundo o tempo congelou. O barulho da cidade sumiu. Só existia o som dos dois respirando. Henrique encarava o amigo, não com raiva, mas com um pedido silencioso. Me deixa sair. Tiago balançou a cabeça devagar, incrédulo. Depois pegou o pacote e deu 2 passos para trás. Você tá ferrado, moleque. Isso aí tem consequência. Tu acha que o Ceni vai te tirar dessa? Henrique não respondeu. Virou as costas e começou a andar. O coração disparado, o suor escorrendo e o medo andando ao lado dele como um cão raivoso. Mas ele andou, passo por passo, com a certeza de que não havia mais volta. Chegou na escolinha. Rogério já se preparava para ir embora. Henrique, tímido, suado, tremendo, parou diante dele. Rogério, posso te falar uma coisa? Os seguranças olharam, mas Rogério fez um gesto leve com a mão. Deixa ele. Claro, fala aí, campeão. Henrique não sabia por onde começar. Ficou mudo, engoliu seco, os olhos arderam. Você acabou de me salvar. Rogério franziu o senho, mas antes que pudesse perguntar, Henrique estendeu a mão. Não para pedir autógrafo, era um aperto de mão, um agradecimento mudo, um símbolo. Rogério apertou. Tá tudo certo, garoto? Henrique soltou uma risada nervosa. Não respondeu, apenas disse,
Obrigado, de verdade. Eu só precisava te ver. Só isso. E saiu andando com os olhos marejados, sentindo o peso da mochila, agora vazia, mas cheia de significados. O que Henrique não sabia, naquele instante, é que aquela breve conversa seria o começo de algo maior. Porque um dos voluntários do projeto, que ouviu tudo de longe, não apenas reconheceu Henrique, como também viu algo nele, e foi esse homem, um certo professor Carlos, quem dias depois baterá na porta da casa de Dona Lourdes com um convite que ninguém esperava. 2 dias se passaram desde aquele aperto de mão com Rogério. Henrique ainda não conseguia descrever o que havia sentido. Era como se uma porta tivesse se aberto dentro dele, mas não uma porta qualquer. Uma saída secreta de um labirinto onde ele nem sabia que estava preso. Mas a paz não veio fácil. Tiago não falou mais com ele. Os olhares na rua agora vinham com pontas de julgamento, como se ele tivesse quebrado um pacto invisível. Os caras lá de cima estavam sabendo. E o que se ouvia nos becos era que Henrique tinha amarelado. Na cabeça dele, os pensamentos corriam como ratos em labirinto. Tinha medo de sair de casa, medo de ficar. A mãe, percebendo o silêncio pesado do filho, não pressionou. Mas ele sabia que ela sabia. Uma mãe sente quando o filho quase se perde. Foi numa quarta-feira abafada, pouco antes do almoço, que bateram à porta. Henrique achou que fosse cobrança, polícia ou coisa pior. Mas quando abriu, deu de cara com um homem de cabelos grisalhos, camisa polo simples, expressão serena. Trazia uma pasta debaixo do braço e uma prancheta. Henrique, né? Eu sou o Carlos. Estava lá na escolinha quando você falou com o Rogério. Henrique gelou. Achou que fosse bronca, ou que alguém tinha ouvido demais. Fica tranquilo, rapaz. Só vim conversar. Posso entrar? A mãe, que já se aproximava do portão, olhou com desconfiança. Mas havia algo diferente naquele homem. Uma presença calma. E Henrique, por algum motivo que nem ele entendeu, apenas assentiu. Na sala apertada, com o ventilador girando no teto como se espantasse mais esperanças do que calor, Carlos foi direto. Eu sou coordenador de um projeto de esportes e educação para jovens em situação de risco. E a verdade é que a gente sempre procura histórias como a sua. Vi o que aconteceu ali. Não sei o que tinha naquela mochila e nem me interessa. O que me interessa é que você teve a chance de escolher. E escolheu certo. Henrique não disse nada, mas a vergonha foi crescendo dentro do peito. Ele queria dizer que não era herói, que quase caiu, que só não foi porque Rogério Ceni apareceu ali por acaso. Mas Carlos continuou. E é por isso que eu vim aqui. A gente tem uma vaga no alojamento de um projeto que vai começar mês que vem. Treinamento esportivo, reforço escolar, moradia, tudo incluso. É puxado, não vou mentir. Tem regra, disciplina, estudo, mas tem futuro. A mãe arregalou os olhos. Moradia? Sim, Dona Lourdes. É um programa que dura 1 ano. Os meninos ficam no centro de treinamento, em Itu. Tem outros garotos lá com histórias parecidas. E todos com uma coisa em comum. Uma segunda chance. Henrique encarou o homem. Aquilo parecia sonho. Um lugar longe dos becos, longe das ameaças, longe de tudo que pesava, mas também longe da mãe, da sua quebrada, dos poucos amigos que restavam. E por que eu? Ele perguntou, desconfiado. Carlos sorriu. Porque você já provou que consegue dizer não quando todo mundo espera o contrário. E isso, Henrique, é o que faz a diferença. O silêncio dominou a sala. Só o som do ventilador e o latido de um cachorro ao longe preenchiam o vazio. Dona Lourdes começou a chorar baixinho, apertando o terço entre os dedos. Henrique não sabia o que sentir. Era medo, alívio, esperança, tudo misturado. Tem tempo para pensar? Ele perguntou. 2 dias, depois disso a vaga vai para outro. Mas, sinceramente, Carlos se levantou. Eu acho que você já decidiu. Quando o homem foi embora, Henrique sentou na cama, encarando a parede. O pôster do São Paulo ainda
Estava lá, rasgado, desbotado, mas agora com um novo sentido. Naquela noite sonhou com um campo de futebol. Um campo imenso, vazio, e ele correndo com a bola nos pés, como se cada passo apagasse os rastros do passado. 2 dias depois, ele arrumou a mochila. A mesma mochila. Mas dessa vez, não carregava pecado. Carregava chance. Desceu a ladeira com o coração apertado, sem saber o que esperar. Mas sabia de uma coisa. Não podia mais voltar. No ponto de encontro, Carlos o esperava dentro de uma van branca. Outros 3 meninos já estavam sentados lá dentro. Nenhum deles falou nada, mas os olhares diziam tudo: medo, curiosidade e um pouco de fé. Quando a van arrancou, Henrique olhou pela janela. A última coisa que viu foi a viela onde entregaria o pacote. Estava vazia agora. Só uma pipa voando torta no céu. E no bolso ele levava um papel dobrado. Uma foto de Rogério. Ceni em campo, com um recado escrito à mão por ele mesmo. Às vezes, o maior gol da sua vida é aquele que você não faz. A van avançava pela rodovia como se deixasse uma vida inteira para trás. Henrique, com os olhos grudados na janela, sentia o peso da decisão crescendo a cada quilômetro. Atrás, a zona leste de São Paulo desaparecia devagar, como fumaça. Na frente, o desconhecido, a promessa de um recomeço. No banco ao lado, um garoto de rosto fechado, magro, cabelo raspado, batucava os dedos no joelho. O nome dele era Léo. Não disse muito no caminho, mas tinha um olhar que denunciava noites mal dormidas. Os outros 2, Darlan e Diego, também carregavam a mesma expressão de desconfiança, como se todos ali soubessem que recomeçar é muito mais difícil do que parece. Chegaram no fim da tarde. O centro de treinamento era simples, mas limpo. Um campo de terra bem cuidado, dormitórios pequenos com beliches e um refeitório onde o cheiro de arroz com feijão acolhia mais que qualquer palavra. Carlos apresentou as regras: acordar às 6, treinar, estudar, manter os quartos em ordem. Nada de celular, nada de visita. Ali dentro todos eram iguais. Nenhum passado valia mais que o esforço do presente. Henrique teve dificuldades nos primeiros dias. O corpo, acostumado à moleza da rua, reclamava com os exercícios. As pernas pesavam, o peito ardia, e o suor era tão constante que parecia que ele chorava pelos poros. Mas pior que isso era a cabeça. À noite, deitado, o silêncio do quarto fazia os pensamentos gritarem. Será que Tiago ainda estava atrás dele? Será que a mãe estava bem? Será que tinha mesmo feito a escolha certa? Mas era nos treinos que Henrique começava a entender o que significava disciplina. Ali não bastava ter talento, era preciso foco, respeito, resistência. O treinador, um ex-volante chamado Márcio, era duro como concreto, mas justo como ninguém. Aqui a gente não forma jogador, a gente forma homem, ele dizia enquanto olhava nos olhos de cada um. Henrique escutava tudo em silêncio, absorvia e treinava como se cada chute na bola fosse um chute no destino. Na segunda semana, algo mudou. Durante uma dinâmica de grupo, Carlos pediu que cada um contasse por que estava ali. Léo, o garoto fechado, foi o primeiro a falar. Disse que perdeu o pai para a polícia, a mãe para o crack e que só restava ele e a rua. Eu vim porque não tinha para onde ir. Só isso, ele concluiu, seco. Darlan contou que foi preso por roubo aos 13. Diego, que dormia no chão do terminal do Tietê há meses. Cada história era um soco no estômago. Quando chegou a vez de Henrique, o silêncio caiu. Ele hesitou, mas falou. Contou sobre Murilo, a prisão, o convite do Tiago, a mochila nas costas e o momento em que viu Rogério Ceni sorrindo para ele. Não sei explicar, mas naquele momento eu senti que alguém me via. Não como bandido, não como marginal. Me viu como um ser humano. E isso me salvou. Ninguém riu, ninguém zombou. Léo apenas disse, "Cê deu sorte." Henrique balançou a cabeça. Não foi sorte.
Foi decisão, e essa frase grudou na mente dos outros. Os dias passaram e Henrique começou a se destacar nos treinos. Não pelo talento com a bola, mas pela entrega. Era o último a sair do campo, o primeiro a levantar da cama. Corria como se fugisse de algo. E talvez estivesse mesmo fugindo da culpa, do medo, do passado. Certa tarde, depois de um treino puxado, Márcio o chamou de lado. "Tu já pensou em ser goleiro?" Henrique estranhou. "Eu? Goleiro?" "É. Você tem presença. Aguenta pressão. E goleiro bom é aquele que aguenta ficar sozinho lá atrás, sem perder a cabeça. Pensa nisso." Ele pensou. Muito. Começou a treinar separado, se jogando na terra, tomando bolada no rosto, cortando os dedos. Mas cada dor era bem-vinda. Era a dor que curava outras dores. E aí veio o dia do amistoso. O projeto organizava jogos contra escolinhas da região. Era a primeira chance de mostrar que o esforço valia. Henrique foi titular. Goleiro, mãos firmes, olhos atentos. No segundo tempo, com o placar 1-0 contra, teve pênalti. O camisa 9 do time rival ajeitou a bola com arrogância. A torcida pequena gritava. O juiz apitou. Henrique respirou fundo. Naquela fração de segundo, ele lembrou da TV. Do Rogério pulando, defendendo, gritando. Era ele ali agora. E quando o chute veio, forte no canto direito, ele se lançou com tudo. Defendeu. O grito que saiu da garganta dele não foi de vitória, foi de libertação. Os colegas correram para cima. O treinador sorriu pela primeira vez, mas o que Henrique não esperava era quem estava na arquibancada. No canto, de boné e óculos escuros, um homem aplaudia devagar. Rogério Ceni. Ele tinha vindo ver o projeto. Carlos o havia convidado, e lá estava ele, vendo Henrique com os braços erguidos, como naquele pôster antigo. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Depois do jogo, Rogério foi até ele. Apertou sua mão com força. "Te falei que você tinha escolha. Agora, tá pronto para outra?" Henrique franziu a testa. "Como assim?" Rogério sorriu. "Tenho um amigo que treina a base de time grande, e eu falei de você." A proposta chegou 2 dias depois daquele amistoso inesquecível. Henrique ainda acordava com o som da torcida ecoando na memória. Ainda sentia nos dedos a pressão daquela bola de pênalti, como se segurá-la tivesse parado o tempo. Só que o tempo não parava. E naquele momento parecia correr mais rápido do que nunca. O envelope chegou pelas mãos de Carlos. Lacrado, simples, mas pesado como um contrato com o próprio destino. "É de verdade", disse ele, os olhos brilhando, com uma mistura de orgulho e cuidado. "É uma chance real. O treinador da base do Fortaleza quer ver você treinando por 1 semana. E adivinha quem mandou a gravação do jogo?" Henrique nem precisava adivinhar. Rogério Ceni. Mesmo distante, ele ainda aparecia nos momentos certos, como uma sombra que protegia e empurrava ao mesmo tempo, um guia silencioso. O herói que nunca prometeu salvar ninguém, mas fez mais do que isso, ensinou o caminho da salvação. O problema é que o passado não some só porque o presente melhora. Naquela mesma tarde, Henrique recebeu uma ligação. Número restrito. O coração apertou, atendeu com a mão suada. "Acha que saiu fácil, é?" Era a voz do Tiago. Henrique não respondeu. Silêncio. "O que tu fez não foi esquecido. Os caras tão sabendo. Tu largou no meio, deixou na mão. Isso aí tem preço, irmão. Não é só correr pro campinho e achar que virou jogador." Henrique segurou o telefone com força. "Eu não sou mais aquele cara. Mas o que cê foi? Vai te seguir, moleque." A ligação caiu, e com ela caiu também. O chão debaixo dos pés de Henrique. Ele sabia que aquilo podia não acabar bem. Que talvez, mesmo longe, os erros de ontem estivessem sempre esperando na esquina da manhã. Ele pensou em desistir, pensou em recusar a viagem, mas naquela noite, ao pegar o papel amassado no fundo da mochila com a mensagem de Rogério,
Vezes, o maior gol da sua vida é aquele que você não faz. Ele entendeu o que tinha que fazer. No dia da viagem para o teste, a van chegou cedo. Carlos foi buscá-lo. Mas antes de subir, Henrique pediu 1 minuto. Correu até a viela onde tudo começou. A esquina onde a vida quase deu errado. Chegando lá, viu alguém parado, encostado no muro. Tiago. Eles se encararam por segundos que pareciam minutos, nenhuma palavra, só olhar. Mas Henrique deu um passo à frente, depois outro. Até parar diante do antigo amigo, tirou o envelope da mochila, mostrou. Isso aqui é o meu caminho. Eu não vou mais voltar. E se um dia você cansar disso tudo, eu te espero lá. Tiago baixou o olhar. O orgulho parecia travar a garganta dele. Mas antes que Henrique fosse embora, ele murmurou: "Você tá virando homem, menor." Henrique sorriu, um sorriso triste, mas real. Subiu na van e foi embora. Fortaleza, Ceará. 2 meses depois. A cidade era quente, o campo era maior, o desafio era outro. Mas Henrique estava pronto. Lutou por cada treino, cada teste físico, cada chute contra. Sofreu, caiu, levantou. E quando perguntaram de onde ele vinha, ele não respondeu com nome de bairro. Ele dizia: "Eu vim da decisão." E foi ali, naquele novo lar, que uma tarde ele foi chamado no vestiário. Pensou que era bronca. Mas ao entrar, viu Rogério, de novo, sorrindo, agora com orgulho visível. "Você passou. Vai ficar." Henrique ficou mudo. E mais... Rogério tirou um pequeno envelope do bolso. "Um empresário vai te acompanhar daqui para frente. Mas isso não é presente, Henrique. Isso é por merecimento." Henrique quis falar, mas só conseguiu chorar. Chorou como nunca, porque naquele choro tinha a morte do medo, o luto do passado e o nascimento de um novo futuro. Do menino da viela ao goleiro do Fortaleza, a jornada foi feita de quedas, escolhas e uma defesa que ninguém viu, mas que mudou tudo. E sabe o mais surpreendente? 5 anos depois, na final da Copa do Nordeste, com o Castelão lotado, o Fortaleza precisava de um empate. Aos 47 do segundo tempo, pênalti para o adversário. O goleiro Henrique ajeita as luvas, o juiz apita, o chute vem forte no canto. Henrique voa a defesa espetacular. O estádio explode. Na arquibancada, entre tantos torcedores, um homem bate palmas em silêncio. Rogério Ceni, sim. A história era dele também, mas aquele era o dia em que Henrique salvou a si mesmo.